Irmãos, quem trouxe Bíblia impressa? Levanta bem alta a sua Bíblia. Coisa boa, aleluia, aleluia, o Senhor é bom. Abre comigo Romanos capítulo 8, verso 26. Eu vim de blusa de frio, terminei de saber que o ar-condicionado aqui em cima de mim está estragado. É a perseguição. Aleluias. Romanos capítulo 8, verso 26. Irmãos, eu não tenho uma mensagem para pregar hoje. Cheguei de viagem agora às 17 horas e geralmente um sermão ele demanda 8 horas para ser construído. Mas ontem, Salomão do Reg estava com a gente lá na nossa igreja na Bahia. E ele compartilhou uma palavra e ele disse algo que feriu o meu coração. E desde ontem eu estou remoendo isso. Anotei algumas coisas nos voos. Cheguei em casa, tentei organizar e quero compartilhar o que deu para assimilar. Talvez não como uma mensagem totalmente estruturada, mas quero compartilhar contigo porque é pertinente para os nossos dias. E o Salomão disse algo que eu queria que você fosse meditando ao longo dessa conversa. Presta bem atenção, olha aqui para mim. Deus não responde à sua agitação. Deus não responde à sua agitação. Nós somos agitados, amigo. Nós somos agitados. Romanos capítulo 8, verso 26, a Bíblia vai dizer o seguinte: da mesma forma, quem gente? O Espírito faz o quê? Em que ele nos ajuda? Fraqueza. Opa, Deus detectou uma fraqueza em nós. E onde está essa fraqueza? Pois não sabemos como devemos. Deus encontrou a nossa fraqueza. Nós não sabemos orar, amigos. Nós não sabemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a mente do Espírito. Presta bem atenção. E aquele que sonda o nosso coração, quem é que sonda o nosso coração? Deus. Ele conhece quem? A mente do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de quem? Deus. Presta bem atenção nos detalhes. Sabemos que todas as coisas contribuem. Aqui talvez está o versículo mais mal interpretado em toda a Escritura. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Para quê? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Presta bem atenção, meus irmãos. Deus olhou para mim e para você, e Deus encontrou uma fraqueza em nós. E quando nós pensamos em fraquezas, normalmente nós pensamos em uma limitação financeira, em uma limitação emocional ou física. Mas Paulo aponta para uma fraqueza muito mais profunda. Porque existe uma fraqueza, meus irmãos, que nos acompanha até mesmo no momento da oração. E é por isso que o texto vai dizer: nós não sabemos orar como convém. Irmãos, essa afirmação deveria nos surpreender. Paulo não está dizendo que às vezes nós erramos. Paulo não está dizendo que alguns cristãos não sabem orar. Paulo está incluindo todo mundo. Olha para quem está do seu lado aí. Fala para ele: você não sabe orar. Agora responda para ele: você também não. Nós não sabemos orar. Paulo não deixou ninguém de fora. Irmãos, presta bem atenção. A nossa maior dificuldade não é apenas falar com Deus.
A nossa maior dificuldade é desejar corretamente diante de Deus. E por quê, pastor? Porque nós enxergamos apenas o momento quando nós estamos orando. Deus, ele enxerga toda a eternidade. Talvez o relacionamento que você está pedindo, e hoje você acha que é o amor da sua vida, Deus que enxerga toda a eternidade está livrando você de cair numa arapuca. Nós só enxergamos a nossa dor do momento, mas Deus, ele enxerga a obra completa. Quando nós oramos, nós só queremos o alívio momentâneo, e Deus, ele quer o quê? A nossa transformação. É por isso que muitas vezes aquilo que nós pedimos e aquilo que Deus está fazendo não são exatamente a mesma coisa. Nós estamos orando algo e Deus está fazendo algo completamente diferente da nossa oração. Calvino, certa vez, ele escreveu que a oração revela mais sobre a nossa dependência do que sobre a nossa capacidade. Karl Barth, ele tem um ótimo comentário sobre a carta aos Romanos. Ele afirmou que a verdadeira oração começa quando nós abandonamos a tentativa de controlar Deus, e nós agora começamos a nos render à vontade soberana do Senhor. Então a oração, irmãos, ela não é o meio pelo qual nós convencemos Deus a fazer a nossa vontade. A oração é o meio onde nós nos submetemos à vontade do Senhor. E se Paulo está certo com essa afirmação, de que nós não sabemos orar, e eu acredito que Paulo esteja, então a nossa maior dificuldade nessa noite, não é apenas viver a vontade de Deus, a nossa maior dificuldade é discernir a vontade de Deus, e isso fica evidente, justamente no lugar onde nós nos consideramos mais espirituais, onde? Na oração. Irmãos, tu já parou para pensar nisso? Tu tem 30 anos de evangelho, e você se depara com esse texto, nós não sabemos orar como convém. E aí o texto ele prossegue, e ele vai dizer o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Amigo, Paulo, ele localizou a nossa fraqueza, e a nossa fraqueza, irmãos, ela é na oração, e isso é profundamente humilhante, porque nós achamos que nós sabemos o que nós precisamos, e geralmente como que é a nossa oração? Nós paramos por alguns minutos durante o dia, geralmente quando nós estamos precisando de alguma coisa, nós apresentamos a nossa petição diante de Deus, e nós pedimos o quê? Para Deus abençoar a nossa oração. O que é que nós estamos dizendo? Deus, eu sei o que é bom para mim, eu só quero o seu amém. Nós sabemos qual é o melhor caminho para nós, qual a porta deveria se abrir, amigo, mas Deus conhece coisas que nós desconhecemos. Quantas vezes nós pedimos algumas coisas para o Senhor, e logo à frente nós percebemos que, ainda bem que Deus não concedeu. Que livramento, Senhor. Quantos relacionamentos Deus ele disse não, e lá na frente você olhou e você disse: obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Quantos negócios deram errado na sua vida, e você achou, Satanás não queria que eu prosperasse, e você viu que foi o cuidado de Deus com você. Quantas vezes você perdeu algumas oportunidades, e depois de um tempo você percebeu que foi o próprio cuidado de Deus. E não é que Deus está desprezando a sua oração, não, irmãos. Deus ele corrige, ele alinha a nossa oração. Deus ele não rejeita você enquanto filho. Deus ele protege os seus filhos de quem? De nós mesmos. O maior livramento que você pode ter no momento de oração é Deus livrar você de você mesmo. Porque o maior perigo para você é você. O maior perigo para você é você. Deus ele iria estragar a sua vida
se ele dissesse amém para 25% das suas orações? Por quê? Seu dedo é podre, seu coração é enganoso, você não sabe o que é melhor para você. Imagina se Deus dissesse amém para tudo. Então, um dos maiores benefícios da oração é quando Deus diz não para nós. Por quê? Porque Ele olha para nós e fala assim: você é um risco em potencial. Para quem? Para você mesmo. Então eu tenho que dizer não, para te proteger. Agostinho, uma vez ele disse que Deus frequentemente não nos dá aquilo que pedimos, para nos dar aquilo que de fato nós precisamos. E a maturidade espiritual, irmãos, ela começa quando nós abandonamos essa ilusão em pensar que nós sabemos o que é melhor para nós. Lembra quando os discípulos chegam para Jesus e eles pedem, faz um pedido sincero, nos ensina a orar. E Jesus ensina o quê? A oração do Pai Nosso. Chega um momento que Jesus, ele ensina o seguinte: que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É isso, irmãos? Não, amigo. Seja feita a vontade do Senhor. Porque se fizer a nossa, irmãos, amigo, nós estamos enrolados, irmãos. Mas pela graça de Deus, Ele não nos deixa sozinhos nessa limitação. A boa notícia é que Romanos 8 não diz apenas que nós não sabemos orar. A boa notícia é que Deus providenciou alguém para interceder por nós quando nós não sabemos pedir. O Espírito Santo intercede por nós. Agora presta bem atenção. O Espírito Santo não intercede por nós segundo as nossas vontades. Não, irmãos. E como nós oramos errado muitos anos da nossa vida. Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas por favor, intercede por mim junto ao Pai, nesse pedido que eu estou fazendo. Não, irmãos. Tem como colocar Romanos capítulo 8, verso 27? Eu queria trazer clareza para você sobre algumas coisas aqui do texto. Presta bem atenção. Aquele que sonda o nosso coração. Quem é que sonda o nosso coração, irmãos? Deus. Ele conhece a mente de quem? Do Espírito. Então Deus, que conhece o nosso coração, Ele também conhece a mente do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele intercede por nós, de acordo com a vontade de quem? Deus. Então aqui é uma conversa entre quem? Deus Pai e o Espírito Santo. Tu não entra nessa história. Você não entra nessa história, irmãos. Presta bem atenção, irmãos. Aquele que sonda os corações é Deus. No Antigo Testamento isso é uma prerrogativa do Senhor. Deus, Ele conhece o coração melhor do que o próprio homem. Tem muito texto, não sei se dá para abrir, mas Jeremias capítulo 17, verso 10. Olha o que a Bíblia vai dizer. Eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para compensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas boas obras. Salmo 139, verso 1 até o verso 4. Olha o que o salmista vai dizer. Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e o que, gente? O Senhor te conhece, amigo. Próximo, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, percebes os meus pensamentos. Volta aqui, gente. O Senhor é muito bom. De longe Ele percebe o teu pensamento, meu lindo. De longe. Sabes, próximo por favor. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Irmãos, presta bem atenção. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Olha o que o Senhor vai dizer a Samuel. 1 Samuel 16, 7. Bendirei ao Senhor, que me aconselha. Não, 1 Samuel, capítulo 16, verso 7.
Vocês estavam atentos, hein? Foi só para ver se vocês estavam atentos. O texto vai dizer o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, irmãos. Então Deus te conhece como ninguém conhece, amém, irmãos? É por isso que Paulo está dizendo: o Deus que conhece perfeitamente o coração humano, Ele também conhece a mente do Espírito, e o Espírito intercede por nós. Tu pode dar um amém por isso? Mas segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade, não segundo a nossa emoção, não segundo o nosso desespero, mas segundo a vontade de Deus. Presta bem atenção, olha aqui para mim. A nossa esperança não está na perfeição das nossas orações. Já viu gente que muda o tom de voz quando vai orar? Já viu? Excelentíssimo Deus. Eu não sei mudar o tom de voz, mas tem gente que muda o tom de voz. Já viu? Mano, presta bem atenção. A nossa esperança não está na perfeição das nossas orações. Senhor, tem alguma frase que eu fale que essa frase vai ser batata? Não, irmãos. A nossa esperança está na perfeição da intercessão do Espírito de Deus. É ali que está a nossa esperança, amigo. E é aqui que nós chegamos ao ponto central desse texto, porque o Espírito está intercedendo segundo a vontade de Deus. Então surge uma pergunta inevitável: pastor, qual que é essa vontade? O que Deus está tentando produzir em nós, em todas as circunstâncias da vida? Aqui nós chegamos no versículo que eu amo, Romanos capítulo 8, verso 28. Quem aqui já disse esse versículo? Todas as coisas cooperam. Todo mundo? Alguém já disse? Aleluia. Presta bem atenção. Nós arrancamos esse versículo do contexto, amigo. Paulo não está dizendo que todas as coisas são boas. A doença é boa, irmão, sim ou não? Não, amigo. Perder alguma coisa é boa, sim ou não? Não, irmão, sofrimento não é bom, perseguição não é bom, mas Deus governa todas essas coisas, e Deus faz com que todas essas coisas venham cooperar para o bem. Pastor, que bem que é esse? O próximo versículo responde: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O versículo 29 explica o versículo 28. O bem, todas as coisas cooperam para o bem, artigo definido, presta bem atenção. Aqui não é prosperidade não, irmãos. Não é conforto, não é ausência de sofrimento. O bem aqui que o texto está dizendo é sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. Cristo é o modelo do bem que Deus está produzindo em nós. Tu pode dar um amém por isso, amigo? Qual o maior bem que Deus pode te dar? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ele é melhor do que qualquer outros bens passageiros. Qualquer. Irmãos, e o problema é que nós não nos contentamos com essa informação. Se um pregador, amigo, obrigado, se um pregador muito efusivo nessa noite disser para você: um anjo entrou na igreja, alguns rodopiam, eu tenho uma chave para você na segunda-feira, tu começa a chorar. Pode ser uma chave de fenda, mas você já começa a chorar. Por quê? Porque nós somos assim. Nós queremos coisas, nós queremos aquilo que Deus pode nos dar, quando aquilo que Deus já nos deu, nada vai poder se comparar a isso. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas nós não nos contentamos com o Filho, nós não nos contentamos que nós estamos em um processo de nos tornarmos a imagem e semelhança do Filho. E porque nós não temos esse contentamento, qual o sentimento que cresce em nós? Repita comigo, irmãos: inquietação. Nós somos a geração mais inquieta da história.
porque nós acreditamos que existe algo melhor do que Cristo para nós. Nós fazemos campanhas, entregamos dinheiro por barganha, subimos num monte, fazemos campanha, pulamos corda, um tanto de loucura. Para quê? Porque nós temos uma fome pelos presentes que Deus pode dar, porque nós achamos que existe um presente que é maior do que a presença do próprio Filho. Amigo, enquanto essa verdade não entrar no nosso coração, o nosso coração será inquieto. Nós só iremos descansar na plenitude de Cristo quando nós entendemos que o maior propósito de Deus é tornar você a imagem e semelhança do Filho. Irmãos, quando nós entendemos isso, que o maior bem de Deus para nós é que nós venhamos nos tornar semelhantes a Cristo, nós vamos compreender algo que Jesus, ele demonstrou perfeitamente. Porque a verdadeira maturidade, amigo, não é você conseguir tudo o que você quer. Irmãos, presta bem atenção, olha aqui para mim. A verdadeira maturidade é você começar a aprender a desejar o que o Pai deseja. Isso aqui é difícil. Isso aqui é difícil. Mateus capítulo 26, verso 39. Talvez não exista na Bíblia a oração mais perfeita do que essa. Jesus está prestes a ir para a cruz, amigo. Prestes a ir para a cruz. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e fez o que, gente? Orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Presta bem atenção. Se Romanos nos mostra a incapacidade de orar, o Getsemane nos mostra a oração perfeita. Porque, presta bem atenção, Jesus expressou a sua vontade. Pai, tem como passar de mim o cálice? Não tem problema você ter conflitos de vontade, irmãos. Não é pecado. Jesus abriu o coração dele. Jesus derramou a sua alma, amigo. Mas Jesus termina fazendo o quê? Se rendendo à vontade do Pai. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua, Senhor. Irmãos, presta bem atenção. A oração perfeita não é aquela que muda a vontade de Deus. A oração perfeita é aquela que faz você se submeter à vontade de Deus, mesmo quando ela não faz sentido para você. Esse é o problema do primeiro Adão. Por quê? Porque ele quis a sua própria vontade no Éden. Mas o último Adão, que é Cristo, se submeteu à vontade de Deus no Getsemane. O primeiro trouxe morte, enquanto o segundo trouxe redenção. Mas aqui tem um problema, irmãos. Se nós sabemos dessas verdades, por que é que nós continuamos insistindo em tentar ter o controle da nossa vida? Irmãos, nós somos parecidos ainda com o primeiro Adão. Presta bem atenção, grava isso no seu coração. Nós queremos continuamente participar daquilo que Deus já decidiu fazer sozinho. Presta bem atenção. Gênesis capítulo 2, verso 20. Isso aqui é muito legal. Não sei se você já parou para pensar nisso. Gênesis capítulo 2, verso 20. Irmãos, olha para você ver. Gênesis 2, 20. Está tudo certo. Vai dar bom. Sem pressão. Está todo mundo olhando, mas não tem pressão não. Isso. Assim, o homem, que homem que é? Que homem que é, gente? Adão. Adão está fazendo o quê? Está dando nome a todos os animais do rebanho. Presta bem atenção. Qual que é o trabalho de Adão? Olhar para a girafa e falar assim: tu tem cara de girafa. Pescoção grandão, girafa. Zebra, pô, listradinha preta, tu tem cara de zebra. Qual que é o trabalho de Adão? Dar nome para os animais. Irmãos, olha o trabalho desse cara. Das aves do céu, de todos os animais. Contudo, não se encontrava para o homem o quê? Uma aliada.
Adão olha para a girafa, tem outra girafa. Zebra, zebra. Elefante, todo mundo tem um pazinho. Só eu sozinho nesse rolê. Só eu, sozinho. Ele começa a olhar e fala assim, a conta não fecha. O cara começa a ficar inquieto. Inquieto. Irmãos, todo mundo aqui tem cobertorzinho de orelha, todo mundo. Deus, e não tem nenhuma solução. Irmãos, o que é que Deus faz com Adão antes de Eva aparecer no cenário? Valendo bombom, o Hug vai pagar. Dormir. Dormir. Deus não disse para Adão, vai na próxima esquina do jardim do Éden, vai ter uma varoa, conversa com ela, pede o WhatsApp, tu vai ganhar ela. Não. Sabe o que é que Deus disse para Adão? Dorme. Foi um cochilo, sono profundo. Quem aqui já teve aquele sono profundo de você acordar e perder, tu nem sabe onde você está mais, fala assim, nem sei onde que eu estou, perdi a noção da vida. Alguém aqui já teve essa experiência? Amigo, Adão teve um sono profundo. Enquanto Adão dormia, o que é que Deus fez? Trouxe a esposa. Irmãos, presta bem atenção. Presta bem atenção. O primeiro casamento da história aconteceu sem a participação ativa de Adão. Amigo, ele não construiu Eva, não procurou, não foi no WhatsApp, não foi no Instagram, ele dormiu. Enquanto ele dormiu, Deus fez o quê? Trabalhou. Deus não se manifesta na sua agitação. Não se manifesta, amigo. Irmãos, vai ter momentos na sua caminhada que Deus vai dizer: você já fez tudo o que você deveria fazer, e agora? Vai dormir. Confia. 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 Para de orar de modo equivocado, confia. A nossa geração aprendeu a correr, mas a nossa geração desaprendeu a descansar no Senhor. Nós não sabemos confiar no Senhor, irmãos. Olha o que o Salmo 127, verso 1 e 2 vai dizer. Eu gosto desse texto. Salmo 127, 1 e 2. Está batendo só na trave. Boa! Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês, presta bem, para você que está aqui hoje, levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede sono a quem ama. Tem outras traduções que vai dizer o seguinte, olha, pois Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Quem escreveu esses salmos aqui foi Salomão. O que o texto está propondo é o seguinte, olha aqui para mim. Sem o Senhor, sem aprender a descansar no Senhor, você pode acordar cedo, trabalhar em 3 empregos, ir para a Europa atrás de dólar, atrás de euro, ir para os Estados Unidos atrás de dólar. Tu pode trabalhar. Amigo, se o Senhor não estiver, tudo vai ser em vão. Porque quem aprendeu a descansar no Senhor, recebe enquanto o quê? Dorme. Isso é um convite para você ser preguiçoso? Não. É um convite para você fazer o que só você pode fazer. E agora? Descansar para que o Senhor faça a parte dele. Para de querer ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da sua ajuda, não. Lembra quando Deus fala para Jó? Jó, onde é que você estava quando eu fiz a formiguinha? Ô Jó, o elefante, tu me ajudou? Não, também não. Ô Jó, e quando eu coloquei o nome nas estrelas, os cosmos, tu me ajudou? Não, também não. Amiga, eu não precisei de você para fazer nada disso. Os oceanos para o Senhor é como água na palma da mão. Deus não precisa da sua ajuda. O que Deus quer é a sua obediência e que você aprenda a descansar nele.
Essa é a nossa dificuldade, irmãos. A nossa geração está acelerada demais, que desaprendeu a descansar no Senhor. Irmãos, presta bem atenção, amigo. O que o homem não consegue produzir na sua ansiedade, Deus ele realiza enquanto você descansa. Irmãos, presta bem atenção, Deus ele dorme sim ou não? Não! O Deus que não dorme, permite que os seus filhos durmam. Vai dormir, vai descansar em Deus. Para de querer fazer tudo na força do braço. Para de querer andar ansioso e agitado, amigo. Para com isso, irmãos. Olha aqui para mim, Deus não responde à sua agitação. Deus não está no barulho da sua alma. Deus não está no seu ritmo acelerado. Deus tem o próprio ritmo dele. Lembra de quando Elias, 1 Reis, capítulo 19, verso 11 e 12. Elias está na caverna, irmãos. E aí Deus fala para Elias: Elias, sai para fora, eu quero falar com você. E o que é que Elias vê quando ele sai? Ele vê um forte vento, monte despedaçando. Tem como colocar? O Senhor lhe disse: sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Amigo, isso é um furacão. Olha a força do vento. Mas o Senhor estava no vento? Não! Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor estava no terremoto? Não, irmãos. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Amigo, quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus não está no barulho, no agito da sua alma, irmãos. Deus não vai entrar no seu ritmo de desespero. Deus não vai entrar na sua caverna e ficar aí dentro contigo. Deus não responde da forma que você quer enquadrar Ele. Ele continua sendo o Senhor dos senhores. Irmãos, Deus se revela na quietude da sua alma. Desacelera, amigo. Por que é que você está agitado assim? E eu estou pregando para mim em primeiro lugar, irmãos. Deus não responde à nossa agitação. A nossa alma às vezes está barulhenta demais, que ela não consegue perceber a presença de Deus. Nós às vezes queremos manifestações gloriosas, enquanto Deus quer comunhão com você. Às vezes tu quer resposta rápida, Deus está querendo relacionamento, irmãos. Presta bem atenção, o barulho nem sempre que está ao nosso redor, amigo, está carregando a voz do Senhor, não. Muitas vezes esse barulho ele só está dentro de nós, irmãos. Irmãos, presta bem atenção, para mim ninguém ilustra melhor esse cenário do que Marta. História bastante conhecida, você conhece. Jesus ele entra em Betânia, na casa dos amigos, Lázaro, Marta e Maria. Todo mundo conhece a história? Lázaro estava onde? Na mesa. Marta estava fazendo o quê? Comida. Chegou um tanto de homem com fome. Vou fazer comida, vou trabalhar. O problema do religioso é isso, irmãos. Ele está trabalhando e ele quer esfregar na cara do outro que não está. E Marta se sente no direito de pressionar Jesus. Ela está dando uma dura em Jesus. Jesus, cobra minha irmã. Por quê? Olha eu trabalhando aqui. Eu ainda não ganhei o título de funcionária do mês. Só eu que estou trabalhando aqui. Irmãos, presta bem atenção. Marta estava fazendo o quê? Correndo de um lado para o outro, desesperada, agitada. Maria estava onde? Assentada aos pés do Senhor. Jesus não condena o serviço de Marta. Não, irmãos. Jesus apenas diz o seguinte: Marta, você está muito agitada. Você está muito agitada. Parafraseando, eu não vou entrar na sua agitação. Maria escolheu a boa parte, e eu não vou tirar isso dela. Eu me revelo aqui, na quietude da sua alma, quando você se esvazia. Jesus não vai entrar na correria da sua alma, não, irmãos.
É você que vai ter que parar tudo e se assentar aos pés dele, se você quiser ouvir a voz do Senhor. Presta bem atenção, irmãos. Presta bem atenção. Jesus, ele ressuscitou, amém? Amém, gente? A Bíblia vai dizer que ele apareceu para cerca de 500 pessoas pós-ressurreição. E em Atos ele vai dar uma ordenança que é o seguinte: presta bem atenção. Jesus foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Você conhece a história. Ele está aparecendo para um tanto de gente que estava com muito medo. A galera agora está encorajada. Ele ressuscitou. Ele é quem nós acreditávamos mesmo. E agora? Agora a gente quer ir para todo mundo pregar o evangelho. Agora é com a gente, amigo. Ninguém segura mais nós. A gente vai pregar para todo mundo agora. Qual que é a ordem de Jesus? Fiquem e esperem em Jerusalém. Mas Jesus, não faz sentido. Nós esperamos 3 anos, agora que o Senhor ressuscitou, dá a largada para a gente, deixa a gente fazer a obra, deixa a gente pregar, a gente vai evangelizar todo mundo. Aquieta a alma de vocês, esperem em Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Lugar de paz. Paz, amigo. Paz. Paz. Aquieta a sua alma. Irmãos, Jesus, ele vai ser assunto aos céus 40 dias depois. Mais 10 dias. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2. Para quantas pessoas mais ou menos Jesus havia aparecido? 500. Em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que 120 homens estavam onde? No cenáculo, assentados. E de repente, um barulho, como um vento impetuoso, entrou no lugar. E o Espírito Santo caiu sobre eles. Línguas como de fogo foi repartida sobre eles. Presta bem atenção, irmãos. O que Jesus está ensinando para eles e também para nós é: vocês não podem ir no meu nome sem antes serem apoderados do Espírito Santo de Deus. Empoderados do Espírito Santo de Deus. E como é que vocês vão fazer isso? Quando a alma de vocês aquietarem. Deus não responde à sua alma agitada, irmãos. Irmãos, Deus não responde à sua alma agitada. Deus não responde à sua alma agitada. Hoje eu vim aqui, como eu disse, sem uma palavra sistematizada, dizer para você isso. Aquieta a sua alma, cara. Tu não vai conseguir ouvir a voz de Deus nessa turbulência que está a sua vida aí dentro, não. Ah, pastor, parece que Deus não fala mais comigo. Pastor, ora por mim. Pastor, não, aquieta a sua alma, cala a boca um pouquinho. É você que não para um segundo para Deus ministrar no seu coração. Para. Tem gente trabalhando em 58 empregos. Tu está pior do que o pai do Cris. Tem gente que não tira tempo para dormir. Tem gente que não tira tempo. Quem que é casado? Tem gente que não está namorando mais. Isso é uma tragédia, cara. Amigo, aí você tem essa vida toda corrida. Aí quando você lembra, você tira 3 minutos do seu dia. Para quê? Para orar. E você acha que Deus é obrigado a falar com você. Não, irmãos. Deus não responde ao agito da sua alma, não, cara. Deus não vai responder no agito da sua alma. Desacelera, amigo. Desacelera. Talvez o que você precisa fazer nessa noite, olha aqui para mim, quero liberar uma palavra profética sobre você. Descansar. Dormir. Talvez o que você já tinha que fazer, tu fez. Deixa Deus agora fazer. Para de querer fazer a parte que o Senhor fará por você. Ou senão vai ser só a sua obra, que no final você vai bater no feito e falar assim: eu sou bom mesmo. Mas foi a sua obra, não foi a obra do Senhor. Eu termino, mas para a gente refletir.
Esse lugar de descanso, ele tem um nome. Não precisa abrir, a história é bastante conhecida. Mas quando Jesus, ele disse para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado. A história é bastante conhecida. Jesus fez o quê? O que, gente? Dormir. Mas Jesus não dormiu em um lugar aleatório do barco. Jesus, ele vai dormir na polpa do barco. É o lugar é o lugar que o responsável pelo barco conduz, dá a direção. Jesus, ele dormiu porque ele deu a palavra, mas mesmo assim ele estava dando a direção. Amigo, veio tempestade, onda, perigo, isso vai acontecer com você. Mas Cristo estava fazendo o quê? Descansando. Por quê, irmãos? Porque Cristo, ele governa aquilo que talvez está assustando você. Cristo, ele governa. Irmão, Salmo 131 vai dizer: fiz calar e sossegar a minha alma. Isso aqui é bom, tem como projetar? Eu queria que você orasse isso aqui durante a sua semana. Anota aí para você gravar. Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Não é esse, então eu anotei errado. Eu anotei só o capítulo, não é o... Próximo. Me ajuda, gente, acha o versículo aí. Não é 131. Leia os salmos todos na sua casa. Tu vai querer ler um versículo também? Não é possível. Leia o capítulo todo. E você vai chegar nesse lugar. E o lugar é: fiz calar e sossegar a minha alma. Presta bem atenção, irmãos, olha aqui para mim. Eu queria que você orasse isso essa semana. Tu pode fazer isso por você? Fiz calar e sossegar a minha alma. Tem gente que eu aconselho aqui na igreja, não precisa falar, dá vontade de gravar, porque é sempre o mesmo discurso. Não adianta. Você quer que Deus responda o barulho da sua alma? Não vai, amigo. A gente vai ter que aprender a se assentar aos pés do Senhor. O Espírito Santo veio quando? Quando os discípulos estavam assentados ali, quietinhos. Irmãos, Mateus capítulo 11, verso 28, venham a mim e eu lhes darei descanso. Queria convidar você a ficar de pé, nós vamos orar.